agora eu estou com o Maurício Valente. Muito boa tarde. Boa tarde, prazer. E a muito gente obrigado. vai falar sobre reprogramação biológica. Como que as doenças respiratórias, né, podem afetar o nosso sistema Sim. imunológico, nossa mente? Sim. A reprogramação é uma ciência que trata o sistema nervoso autônomo, o objetivo dela. Então, só para a gente entender, o sistema nervoso, nós temos o sistema nervoso voluntário e nós temos um sistema nervoso neurovegetativo, que controla suas vísceras, seu coração, pulmão, cocô, xixi, sono, fome, suor, por aí vai. Então, quando você fala do frio, nós temos vírus aí, o frio é uma época mais predisposta para isso, né? O tempo gelado, as mudanças climáticas, estamos em 2 semanas até relativamente quentes, daqui a pouco esfria, cai de uma vez a temperatura, isso é fato. Mas se a gente lançar uma pergunta, Ingrid, olha que interessante, porque mesmo quando vem aquele frio, nessa época, tem pessoas que não têm nada, absolutamente não dá nada, e outras pessoas, ela tem sim uma disfunção, algo acontece. Então, está tudo certo, a medicina, está tudo certo o que é feito, está tudo corretíssimo, eu sou um adepto disso. Porém, o que a gente traz aqui é uma reflexão sobre o sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso, ele tem uma raiz de controle dos centros límbicos, cerebrais, hipotálamo, hipófise e depois no sistema periférico, que é o sistema nervoso autônomo. Então, Ingrid, quando esse sistema está colapsado, ele está sem resiliência, você fica predisposta a que aquele vírus, aquela situação invada teu corpo. É isso que faz a diferença entre as pessoas. Então eu posso estar numa fase melhor, onde eu estou com menos estresse, menos preocupação, menos problema, eu posso passar pelo frio e não ter nada. E às vezes você, Deus o livre, perdeu alguém que você ama, ou acontece um estresse financeiro na sua vida, alguma coisa, você está predisposta a ter naquela mesma época, que é o frio, você então acaba tendo. O que a gente faz erroneamente é só pôr a culpa no frio. Não pode, entendeu? Sim. O frio é um veículo, é uma forma, mas não é ele a causa de tanta disfunção. Por isso que sim, o frio é uma predisposição, mas depende muito de como o indivíduo está organicamente. Emocionalmente também, né? Emocionalmente. Porque o que bagunça o sistema autonômico são vícios, dos mais geral, nutrição e emoção. Tem algum padrão emocional, assim, que façam com que as pessoas sempre fiquem doentes numa determinada época do ano? Sempre elas estão doentes naquela mesma época do ano? E isso é muito interessante você perguntar, porque tem a ver com aquilo que traz lembrança. Ah, eu perdi meu pai no inverno lá e sofri muito. Todo inverno eu vou ter uma tendência a estar mais frágil. Ou minha namorada me largou no inverno. Ou em novembro, no final do ano, perto do Natal. Então, toda vez que chegar essa época, eu tenho memórias, a gente chama isso de releituras, ancoragens desse processo. Então, assim como você trata organicamente com um médico, ou você trata com uma psicóloga, o sistema nervoso autônomo, ele também merece cuidado, ele merece ser tratado. Existe tratamento para o sistema nervoso, para reorganizar o seu sistema nervoso autônomo, para que você possa estar mais resiliente a processos de mudança climática, a um estresse que você passa, porque, Ingrid, é verdade, nós não estamos numa bolha. Nós vamos passar por problema todos os dias, se não todos os dias, todo mês, toda semana. Então, essa resiliência nós temos que encontrar olhando para o sistema nervoso autônomo, para que o meu corpo possa ter recursos para lidar com a autocura. A tão famosa autocura que a medicina tradicional chinesa já dizia dessa autocura há milênios de anos. Que o corpo tem uma capacidade resiliente de se autocurar através do seu sistema neurovegetativo, seu sistema autônomo. É possível curar até uma doença crônica? Total. Aliás, doença crônica é sinônimo de bagunça de sistema autonômico. Entendi. E às vezes você vai para um psicólogo, excelente, boa escolha. Você vai para um médico, excelente escolha. Mas cadê a sua terapia ao teu sistema nervoso? Porque é um profissional específico que trabalha isso. E em relação à reprogramação biológica, o que o corpo fala? Quando está doente, por exemplo, a garganta, ele quer manifestar alguma coisa? Perfeitamente. Por exemplo, um pulmão é uma tristeza ou um medo da morte. Imagina se acontece alguma coisa nessa época do ano, que nós estamos mais no friozinho, mais propenso. Você tem uma tristeza forte, a perda de alguém, um abandono, até um cachorrinho que morreu. A sua tendência de ter problema pulmonar é maior. Sério? Porque cada memória do corpo, isso foi na vida fetal, tá? Durante a nossa vida fetal,
cada memória do corpo fica associada a uma parte específica. Chamamos de memória emocional arcaica evolutiva. Entendi. Então, seu joelho tem uma razão, seu ombro tem uma razão, sua garganta tem uma razão. A garganta é o quê? Você tá com a garganta inflamada, tá aquela coceira na garganta, aquela coisa, uma dor. Duas coisas a ser investigado. Eu não pude me expressar. Quem não fala, não põe para fora, guarda as emoções. A garganta é uma estrutura que mexe. E o medo? O medo pode afetar a garganta também. Entendi. O medo pode afetar a garganta e rim. Aí a gente faz um pensamento da pandemia, né? O que aconteceu na pandemia? Medo. Medo. Pandemia de medo. Muita gente morreu por insuficiência renal aguda. Tem uma telespectadora que mandou no nosso WhatsApp, a Larissa, ela perguntou se dor no ouvido, o que o corpo dela quer expressar, o porquê que ela tá com dor de ouvido. Isso é um estudo lindo, porque cada parte do corpo tem um sentido, né? Que coisa interessante, né? Muito. Então, por exemplo, o ouvido direito, uma promessa que não chegou. Então o pai promete para o filho, eu vou comprar um carrinho de controle remoto para você. E não vem, não vem, não vem. Essa criança pode ter muita dor de ouvido. E o ouvido esquerdo é uma informação que você não consegue se livrar. Um xingamento, algo que não sai do seu ouvido. Nossa, eu não consigo esquecer o que aquela pessoa me falou. Pode ter sido uma mãe, um pai, adulto. É importante dizer que não é porque você teve algum sintoma agora como adulto que o seu problema está adulto. Às vezes está lá na tua infância, tá? Pois tem que investigar. Entendi. Sistema nervoso manda em tudo, Ingrid. Sistema nervoso autonômico é o que manda em vocês. É o que manda em mim. Se isso não for olhado junto com a medicina tradicional, é um trabalho multidisciplinar. Um conjunto, né? Um conjunto. Você olha para a medicina, você olha para a psicologia e você tem que cuidar do teu sistema autonômico, senão as coisas não vão andar bem. Uma tosse persistente, tá tossindo sempre, toda hora, também é algo que não conseguiu se expressar? A tosse tem a ver com situações de ameaça, intimidação. Às vezes você tem uma briga, não percebe. Você tem uma briga com o marido, que a mulher não falou mais alto e tal, no outro dia você está tossindo. É sempre uma razão que bagunça o sistema autonômico. Aí as pessoas me perguntam assim, mas é sempre emoção? Não. Se você cheirar uma cocaína, não é emoção, é vício, é tóxico, né? Sim. Se você lamber Césio 137, sei lá se dá para lamber Césio 137, também é externo. Mas, com certeza, se não é nutricional e não vem de fora, não é uma agressão de fora, é sim um componente emocional que te alterou, às vezes, desde a infância e que não está curado, porque você nunca olhou para isso, né? E como que a reprogramação biológica pode ajudar a gente a tratar esses traumas, né? Que é como se fosse um trauma. Tratamos, identificamos, usamos técnicas das mais diversas, e principalmente, se você perguntar assim, qual é a diferença de uma técnica cognitiva, né? Que a psicologia faz muito bem, né? Uma técnica cognitiva para um tratamento do sistema nervoso autônomo, o corpo. Quem trata sistema nervoso autônomo, quem é especialista, trata o corpo. As crianças também podem passar por isso? Por isso, criança, adolescente, adulto. Só que a criança é mais difícil, né? A criança não consegue dizer exatamente aonde que está doendo. Tem formas, né? Mas ela não precisa, às vezes, dizer, ou às vezes o comportamento dela, você faz alguma conduta, você faz alguma conduta lúdica, alguma brincadeira, conduz ela para alguma coisa que ela está tratando e não sabe, porque é corpo. Terapeuta que trata, profissional que trata sistema nervoso autônomo é o corpo. O corpo é a nossa maior sabedoria. É do corpo onde você percebe o mundo que você vive. Tudo que você está vivendo aqui é o seu corpo. Quando eu entrei nessa sala, eu tive um radarzinho aqui. Eu percebi se tinha perigo, se eu estava me sentindo confortável, ameaça ou segurança. É sempre o corpo, audição, tato, visão, os órgãos do sentido, é o que percebe ou que impacta o trauma. É sempre... Se você receber um xingamento do nada, quem que percebeu? Seu ouvido. Sim. O seu ouvido está onde? Entendi. Se você receber um tapa no seu casamento, Deus o livre, tá, do seu marido, uma agressão, você receber um tapa onde? No rosto, por exemplo. O rosto está onde? Sim. No seu corpo. Então, regular o sistema autonômico é passar muito pelo corpo, por uma regulação somatocorporal, porque nós ficamos com essas memórias implícitas. O que é uma memória implícita? É aquela memória que ela não pode ser verbalizada, externalizada quando deveria. Você não pode lutar e fugir quando você deveria. Então ficou impregnado no seu corpo.
Teve que engolir muito sapo aí, E aí literalmente, fica- né? E não é só engolir sapo. Você imagina, você viu seu pai e sua mãe brigando. Você era criança, o que você pôde fazer? Você pôde entrar lá e separar? Não. Você podia fugir da sua casa? Não. Então você ficou sem ação. E quando você fica sem ação, você cria memórias implícitas ou memórias somáticas que bagunçam a sua vida. O seu sistema nervoso vão sendo acumulativas até o ponto de bagunçar a sua vida. Até pra criança, dentro da barriga da mãe, Já sente. já sente. Já tem um então, trauma. às vezes, você tem um trauma que não é de quando você nasceu, é de antes de você nascer? É, muito bem. Quantas pessoas eu tratei com trauma de vida fetal que a gente encontrou? E sabe um processo de regulação autonômica? Você coloca ela na vida fetal. Como que pode? Deitada e vai conduzindo a saída dela da vida fetal com as experiências, ela toma outro padrão de vida. Sempre corpo. Eu sou um terapeuta corporal. A reprogramação é uma técnica corporal. Temos sim a teoria, entendemos, mas na hora da reabilitação é sempre o corpo. O corpo é a sabedoria máxima que nós O temos. corpo sabe de coisa que a gente nem lembra mais, né? Ou que a gente nem viveu, basicamente, por exemplo, quando estava dentro da barriga, né? Perfeitamente. E já me loucura. perguntaram, Ingrid, assim, ó, da onde veio isso que o corpo é mais? Ó, Pois é. só para você só para você entender, existe um sistema neuroentérico que liga o cérebro ao intestino, tá? Só para você entender. O nervo vago. E o nervo vago é o principal nervo autonômico do sistema parasimpático. É o nervo principal, tá? O 10º par de nervo craniano. Nós temos 12. Muito bem. O que acontece? Esse sistema neuroentérico, os neurocientistas provaram que a comunicação é de 20 para 80. Olha que loucura. A sua cabeça manda 20% de informação para o intestino e recebe 80%. Isso já é a prova máxima de que tudo que está no corpo são aferências, e essas aferências elas têm que ser respeitadas e olhadas num processo de reabilitação de trauma, que vai melhorar... E por que estamos falando de trauma? Isso vai melhorar o teu sistema autonômico, consequentemente, você vai melhorar as doenças respiratórias, você vai ter menos propensão a tumores, você vai ter menos propensão a inflamações crônicas. Olha que bacana isso. Pois é, porque tem muita gente que fica doente, imunidade tá boa, vai fazer exame, tá tudo bem, não sabe por que fica tão Isso. doente e às vezes é do sistema nervoso. E muitas vezes, até se você procurar, eu já fiz isso, se você procurar inteligência artificial, ó, nas famosas IAs aí pagas e tal, se você procurar tratamento ao sistema nervoso autonômico, você vai ver, Ingrid, que ele é negligenciado. Pouca gente faz. E até sabe que existe, não sabe que existe isso. Até profissionais de área de saúde. Então, por isso que talvez essa seja a maior contribuição que eu trouxe aqui. Vamos olhar para isso. Sim. Nós estamos incluindo tudo. Eu não desprezo nada, tudo para mim é importante, mas isso também é. Isso também tem que ser incluído. Cuidar de dentro pra fora, né? Saber o porquê, saber o teu que sistema aconteceu. nervoso, o que dá bagunçado. Que loucura, eu adorei a sua presença aqui. Adorei Obrigado. coisas que eu não sabia. Até falei pra ele, eu não sei o que é essa reprogramação Que bom, biológica. vamos e descobrir, eu né? adorei. Fico Adorei feliz. saber. Então, quando sentir alguma dorzinha, alguma coisa, já sabe que às vezes não é só pelo tempo. É por algo que você está carregando ali. Que gerou uma propensão a você desenvolver aquilo. Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigado, eu fico honrado.